o meio-dia do papado e a meia-noite do mundo. E eu gostaria de introduzir o assunto lendo um comentário da serva do Senhor no livro O Grande Conflito, capítulo 3. São os últimos parágrafos do capítulo. Lembrem que pela manhã nós falamos muito sobre a meia-noite e verificamos que esse momento profético é importante para a sua igreja, para a igreja de Deus. O papado se tornou o déspota do mundo. Reis e imperadores curvaram-se aos decretos do pontífice romano. A serva do Senhor está descrevendo aqui a condição do papado medieval, a Idade Média. O destino dos homens, tanto temporal como eterno, parecia estar sob o seu domínio. Durante séculos, as doutrinas de Roma tinham sido extensa e implicitamente recebidas. Seus ritos reverentemente praticados, suas festas geralmente observadas. Seu clero era honrado e liberalmente mantido. Segue o texto. Nunca a Igreja Romana atingiu maior dignidade, magnificência ou poder. Agora vem a declaração mais importante. Mas o meio-dia do papado foi o quê? Foi a meia-noite do mundo. As Sagradas Escrituras eram quase desconhecidas, não somente pelo povo, mas pelos sacerdotes. Como os fariseus de outrora, os dirigentes papais odiavam a luz que revelaria os seus pecados. Removida a lei de Deus, a norma de justiça, exerciam eles poder sem limites e praticavam os vícios sem restrições. Prevaleciam a fraude, a avareza, a libertinagem. Os homens não recuavam de crime algum pelo qual pudessem adquirir riqueza ou posição. Os palácios dos papas e prelados eram cenários da mais vil devassidão. Alguns dos pontífices reinantes eram acusados de crimes tão revoltantes que os governadores seculares se esforçavam por depor esses dignitários da igreja como monstros demasiado vis para serem tolerados. Durante séculos, a Europa não fez progresso no saber, nas artes ou na civilização. Uma paralisia moral e intelectual caíra sobre a cristandade. Cenário, num bom linguajar daqui, da nossa região do Paraná, cabuloso, não é verdade? Um cenário que descreve muito bem essa frase, que foi proferida por um historiador protestante chamado Willi, quando ele disse que o meio-dia do papado na Idade Média, ou seja, a ascensão do pontífice romano, significou para o mundo um período considerado como a meia-noite. E nós temos mais uma meia-noite dentro da história profética para nós estudarmos. Durante 1260 anos, o mundo esteve mergulhado nessas trevas que nós acabamos de ver aqui. Havia um impedimento a qualquer tipo de progresso científico. Vocês já devem ter ouvido falar de Galileu Galilei, né? Galileu Galilei foi ameaçado pelos cardeais da Igreja Papal. Ele foi levado a um tribunal da Inquisição e a Igreja fez com que ele se retratasse quando ele buscou mostrar que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Então, essa era a arma usada pela Igreja durante a Idade Média. Avanço científico? Não tinha. Progresso espiritual? Pior ainda. As Bíblias acorrentadas, aquelas que existiam apenas no latim, um idioma já obsoleto. A maioria das pessoas não falavam latim. Então havia uma ignorância profunda. O caráter de Deus era completamente pervertido pelo comportamento carnal e depravado dos líderes da igreja. Mas esse período papal
duraria para sempre? A igreja papal dominaria o mundo dessa maneira, ou seja, o meio-dia do papado e a meia-noite do mundo, segundo o historiador, duraria para sempre? Não. A profecia, escrita há muitos e muitos anos de se cumprirem essas palavras que nós acabamos de ler, já apontava no capítulo 13 do livro de Apocalipse, versículo 3, que esse sistema poderoso, soberano, influente, a mensageira do Senhor chega a dizer no livro O Grande Conflito, no capítulo 3, se eu não me engano, de que esse sistema é a obra-prima dos enganos de Satanás. Vocês sabem o que significa a expressão obra-prima? O que significa obra-prima? É a obra principal. É a obra maior que Satanás já conseguiu desenvolver. Ela diz que é esse sistema aí, o sistema papal. E a profecia diz em Apocalipse 13, verso 3, o que aconteceria com esse sistema. E vi uma das suas cabeças como ferida de quê? De morte. Eu creio que alguém aqui está visitando pela primeira vez a Igreja Adventista? Não, né? Talvez alguns um pouco mais recentes estejam tendo os seus primeiros contatos, mas a grande maioria já passou pelos estudos bíblicos e sabem identificar bem esse sinal aí que eu estou apresentando. No ano de 1798, esse personagem aparece na história tendo uma influência preponderante na queda do poder papal. Napoleão Bonaparte, líder da famosa Revolução Francesa. Ele ordenou com que o seu principal general, Alexander Berthier, invadisse a Itália e na cidade de Roma decretasse o fim do poder político do papado. E aconteceu. Se não me engano, foi o dia 11 de fevereiro do ano de 1798. A Igreja Romana perdeu completamente aquela autoridade soberana que ela tinha na Europa e em alguns outros lugares do mundo. Estava decretado a ferida da besta. A Enciclopédia Americana, edição de 1941, confirma essa profecia. Em 1798, ele, Berthier, entrou em Roma, aboliu o governo papal e estabeleceu um governo secular. E assim, nós tínhamos então uma nova etapa da história. As trevas agora seriam interrompidas, ao menos por um período, e os progressos científicos começaram a surgir um após o outro. Muitas invenções, vários desenvolvimentos. Um pouco antes ainda de 1798, a Igreja Papal já tinha perdido um pouco do seu poder e nós tivemos algumas invenções importantes para a ascensão do protestantismo. Sabe qual foi a maior invenção que deu uma alavancada muito grande no protestantismo? Já ouviram falar de Gutenberg? O que Gutenberg inventou? A imprensa. E através da invenção desse homem, que era um homem de Deus, Bíblias e mais Bíblias foram espalhadas por toda a Europa. E os homens começavam a ter acesso à luz de tal maneira que a meia-noite do papado estava já perdendo a sua influência no mundo. Isso finalmente aconteceu quando eles receberam a ferida de morte. Só que, da mesma forma como a supremacia papal medieval ela foi temporária, vocês sabiam que a ferida de morte, ela também seria temporária? Lógico, para nós isso é fácil entender. Talvez não como o processo se desenvolverá. Mas nós sabemos, tanto que o papado está aí até os dias de hoje, eles estão presentes, estão atuando, no meu ponto de vista, como nunca antes. Nós temos aí um novo Papa, nós vamos falar um pouco sobre ele, não sobre ele exatamente, mas sobre as obras dele hoje, que está agindo em tão pouco tempo de pontificado, como talvez alguém que pudesse se igualar a ele, João Paulo II, mas João Paulo II ficou 26 anos no poder, e esse, 3, 4 anos de pontificado. Então,
a ferida seria curada. A profecia em Apocalipse capítulo 13, verso 3, confirma o que nós acabamos de dizer. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada. Percebam que a profecia não diz que a besta morreria. A profecia diz que ela foi ferida de morte. Então ela não morreu. Era temporária. De tal forma que a profecia segue e mostra que a ferida seria curada. Esse processo ele já vem sendo desenvolvido há alguns anos. Eu tenho aqui uma foto que eu consegui na internet. 11 de fevereiro do ano de 1929. Um ano importantíssimo para aqueles que estudam a história profética, principalmente o capítulo 13 de Apocalipse. E olha o ano, 11 de fevereiro aparecendo novamente. E eu só reforço isso, eu vou falar antes porque senão depois pode ser que eu me esqueça, porque não está inserido esse comentário no decorrer da mensagem. Mas não existem acasos nisso tudo, como eu já comentei. Vocês sabem qual foi o dia que o Papa Bento XVI renunciou, sendo um marco na história do pontificado? Sabe que dia foi? Dia 11 de fevereiro. Dia 11 de fevereiro. Então eu não acredito em acaso. Nós temos um 11 de fevereiro do ano de 1929. Quem sabe o que aconteceu aqui? Exatamente. Nós temos aqui ao centro da imagem Mussolini e ao lado dele o cardeal Gaspari, que foi enviado como representante do Papa Pio XI, que era o que estava no pontificado nessa ocasião. Eles assinaram o famoso Tratado de Latrão. A Itália estava concedendo novamente à Igreja Papal agora um território e todos os privilégios que uma nação poderia receber para que eles pudessem governar novamente. A ferida começou a ser curada. Essa é uma outra foto. Um pouquinho depois do Tratado de Latrão, nós temos aqui o Papa agora, Pio XII, O que assinou o Tratado de Latrão com Mussolini foi o Papa Pio XI. O Papa que veio na sequência, Pio XII, assinou uma concordata, sabe com quem? Com Adolf Hitler. E eles entraram num acordo para derrubar o comunismo, porque o catolicismo romano, eles são totalmente contrários à filosofia comunista. Então, havia um interesse naquela ocasião de fazer com que o comunismo fosse derrubado. E como esse interesse era bilateral, tanto dos nazistas como dos católicos romanos, houve um acordo entre um e outro. E aqui está uma foto do Papa Pio XII assinando essa concordata com o governo nazista. E essa é uma foto um pouco mais recente. Uma foto histórica, onde o Papa João Paulo II entrou também num acordo, numa aliança com o presidente dos Estados Unidos da América na ocasião, era o Ronald Reagan. Foi a primeira vez na história que um Papa e um presidente estiveram numa reunião juntos. Porque vocês sabem que os Estados Unidos foi fundada como uma nação protestante. Então essa foi a primeira vez na história que os Estados Unidos começou a ceder alguma oportunidade para o papado. E sabe qual foi aqui a busca de João Paulo II e de Ronald Reagan? O desejo deles era derrubar a antiga União Soviética. E eles conseguiram. Eles conseguiram. A revista Time, falando sobre esse elo, essa aliança, esse acordo histórico, transmitiu o acordo em palavras que para mim foram quase palavras proféticas. Quem entende um pouquinho de inglês, o que significa isso aí? Holy Alliance. O que significa? Santa Aliança ou Aliança Sagrada. Uma aliança anunciada muitos e muitos anos atrás em Apocalipse capítulo 13, onde dizia que a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, dois opostos,
Assim como a terra e o mar são opostos, o protestantismo e o papado eram opostos. A serva do Senhor diz que os filhos dos protestantes eram ensinados a aborrecer o papado. E a profecia dizia que esse abismo que foi criado entre esses dois sistemas, a besta da terra e a besta do mar, seria rompido. E aqui a profecia começou a ser cumprida. Holy Alliance, Aliança Santa. Então nós vemos, pouco a pouco, essa ferida sendo restaurada, curada, e agora nós chegamos num cenário que é quase hollywoodiano, irmãos. É quase inacreditável o cenário que nós chegamos aqui. Se não fosse a Bíblia dizer, eu não acreditava. Porque o capítulo 13 de Apocalipse, versículo 3 e 4, olha o que ele nos diz. Veja se não é difícil acreditar que a situação ela pode chegar nesse estágio. Apocalipse 13, verso 3 e 4. Nós vamos seguir o versículo 3 e vamos avançar no 4. E viu uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Eu digo que isso para mim é um cenário quase inacreditável. Crer que quase um país, um mundo inteiro se curvará diante desse sistema. E eu não coloquei aqui ainda, crer que esse sistema chegará ao ponto de incutir no mundo boicotes econômicos, porque a profecia diz que aquele que não tiver a marca da besta não poderá comprar e nem vender. Como isso? Século 21. Como acreditar nisso? E eu lanço essas questões porque existem muitos adventistas que já não creem mais em Apocalipse 13 da maneira como nós ensinamos há 150 anos atrás. Acreditam que diante da nossa geração hoje, essa profecia é incabível, não tem mais lógica. Então parece irracional. E não para por aí. Apocalipse 17, verso 8. A Bíblia vai usar uma outra linguagem que vai ser importante para o desenvolver do nosso estudo aqui, mas falando a mesma coisa. Olha o que o texto diz. A besta que viste foi e já não é. E há de subir da onde? Vamos lá, há de subir da onde? Do abismo. Guardem bem essa expressão. Há de subir do abismo, irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas virá. É exatamente o que nós vimos. Ou seja, a besta atuou por 1260 anos, a besta era. A besta não é quando ela recebeu uma ferida de morte, mas ela virá. E ela virá da onde? Do abismo. E quando ela vier do abismo, o planeta Terra vai se admirar. Vamos traçar um paralelo aqui. A besta é ferida de morte, a ferida é curada, a terra se maravilha, e o resultado da terra se maravilhar, como nós já vimos, é oferecer tanto ao dragão como à besta uma palavrinha-chave que se chama adoração. Então lembre-se, ferida curada, terra se maravilha, adoração. No versículo 17, no capítulo 17, verso 8, é o contrário. É a mesma coisa, mas com outras palavras. No lugar de ferida curada, sobe do abismo, terra se maravilha, e no final o que vai acontecer? Adoração. O objetivo de Satanás é sempre fazer o povo adorá-lo. Entendam isso. O grande conflito que nós vivemos, que iniciou-se desde que Lúcifer ainda era um querubim, um anjo que estava lá no céu. O grande conflito, a palavra-chave dessa batalha cósmica se chama adoração. E é o que nós estamos vendo aqui. O final do conflito vai ser uma conclusão do conflito no princípio.
Mas o que significa essa expressão subir do abismo? Essa expressão que eu gostaria de trazer agora aqui para nós. Foi por isso que eu coloquei o capítulo 17. Subir do abismo. Para a gente entender essa expressão, nós vamos precisar regredir um pouquinho aí no nosso estudo bíblico. Agora tem um detalhe. Qual é a mensagem principal que Deus deu como missão exclusiva para a Igreja Adventista do sétimo dia nesse tempo? Qual é a missão da Igreja Adventista nesse tempo que nós estamos vivendo? Pregar o que ao mundo? O Evangelho, muito subjetivo. Irmão, fala um pouquinho mais alto, por favor. 3 mensagens angélicas. Aonde está? Livro, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14. Essa é a missão da Igreja Adventista. Se eu não compreendo o que está contido em Apocalipse 14, versos 6 até o 12, eu posso ser de qualquer outra denominação, mas menos adventista. Essa é a missão da igreja. A Igreja Adventista foi levantada para isso. Nós não podemos, meus queridos, entendam isso é muito sério que eu estou abrindo aqui para vocês. Se nós oferecemos ao mundo aquilo que outros oferecem, qual é a relevância dessa igreja nesse tempo? Nenhuma. O grande diferencial nosso, alguns diriam, é o sábado. Tem igrejas que pregam o sábado também? Então, nós precisamos entender a nossa missão, a nossa identidade como povo nesse tempo. E Apocalipse 14 é a mensagem da igreja na meia-noite do mundo. Eu não tenho como provar isso para vocês aqui agora, mas isso está dentro desse estudo também. Voltando aqui então, dentro de Apocalipse 14, a mensagem do primeiro anjo, ela nos apresenta o seguinte, no versículo 7. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou a hora do seu juízo. Não vou perder muito tempo nesse ponto, porque eu quero chegar ali mais à frente. Embora tenha muita coisa para falar para vocês sobre esses imperativos. Temei a Deus, deem glória a Deus. E aí ele termina dizendo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O texto está aqui. Então, dentro da mensagem dos 3 anjos, do primeiro anjo, o centro da mensagem do primeiro anjo, em primeiro lugar, é o seguinte: eu tenho que temer a Deus, eu tenho que dar glória a Deus, e eu devo adorar a Deus por uma razão apenas. Qual é a razão? Está no centro. Não, a adoração, irmão, ela é dada por causa disso. Mas eu tenho que fazer as 3 coisas, temer, dar glória e adorar, porque chegou a hora do seu juízo, entende? Chegou a hora do seu juízo. E é por isso que o nosso evangelho hoje, o evangelho dessa geração de cristãos que nós vemos, é um dos evangelhos mais miseráveis que já existiu. Que fala-se de uma fé barata e não dá ênfase num outro aspecto da fé que o Tiago fala, que a fé sem as obras é morta. Por que o diabo está querendo tirar o conceito das obras do evangelho eterno? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que no juízo eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pela fé. Mas quando Deus for me julgar, Ele vai julgar a minha fé ou as minhas obras? As minhas obras. Então, como o diabo sabe que eu estou vivendo no contexto do juízo investigativo, ele quer tirar a importância das obras na nossa vida, para que quando o meu nome for citado no juízo, eu seja desaprovado. Isso não significa que eu sou salvo pelas obras, nós temos que entender a relação de uma com a outra. Mas vamos lá, adoração. Aí aqui está, esse é o centro. O primeiro anjo vem e mostra a adoração verdadeira. E aí entra, como que é seu nome, irmão? O irmão do Edson. O irmão Edson entra o que ele falou. Quando eu me pergunto, por que eu devo adorar a Deus? Aí o irmão respondeu, porque Ele fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas.
O único motivo o motivo maior, principal pelo qual eu devo adorar a Deus é porque Deus é o meu Criador. Essa expressão nos leva imediatamente para Gênesis capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Aí vamos ler. Olha só o seguinte, vocês se lembram, não esqueçam do raciocínio. A besta vai subir da onde? A besta vai subir do abismo. Aí nós abrimos um parênteses e agora vamos lá. No princípio criou Deus o céu e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Lembre-se bem, olha as palavras-chave. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, no princípio do planeta Terra, a Terra era um caos, era um abismo. Não havia ordem. Imagine um montão de água misturado com terra e aquela coisa confusa, sem luz, trevas. Era uma confusão, um caos. Só que daí nós temos um segundo passo. Quando Deus viu que a terra estava, esse abismo, essas condições caóticas, Deus começou a organizar o caos ambiental e o caos social. E aí me ajudem, principalmente aquelas que são professoras de escola sabatina das crianças, vamos ver se nós estamos afiados. Como foi que Deus começou a organizar o caos do planeta Terra? No primeiro dia ele criou o quê? A luz. Esse todo mundo acerta. Esse é o mais fácil de todos. Lógico, porque sem luz não tem vida. Então Deus primeiro começou a criar as condições de vida para depois começar a povoar o planeta Terra. Então ele criou a luz. Depois da luz, o que ele fez? Separação, ele criou o que nós chamamos de atmosfera, ele pôs a água em cima da terra, a água embaixo da terra, ele separou, criou a atmosfera, que não era dessa forma como nós vivemos hoje. Terceiro dia, vou acelerar um pouquinho, terra seca, a relva, as árvores, e a partir do terceiro dia, Deus começou a povoar, criar, entre aspas, a sociedade. Lógico que aqui não é a sociedade de seres humanos, mas ele pôs a lua, o sol, as estrelas, criou no quinto dia os animais aquáticos e os animais que voam, as aves do céu. E no sexto dia, o Senhor criou finalmente os animais terrestres e o homem, exatamente, criou a mim e a você, os nossos primeiros pais. O planeta agora estava perfeito, maravilhoso, aquele caos ambiental já não existia mais. A Terra era um abismo ainda aí? Não, a Terra não era mais um abismo, a Terra já estava organizada. Nós já recebemos um planeta adequado das mãos de um Criador. Aí vem as famosas palavras de Gênesis capítulo 1, verso 31. E Gênesis 2, do 1 até o 2. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, muito bom. E foi a tarde e a manhã o dia sexto. Aí vem Gênesis 2, do 1 até o 2. Assim os céus e a terra e todo o exército foram acabados. E havendo Deus acabado no dia 7 uma obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. Então, em conclusão, depois que Deus organizou o caos do planeta Terra, o último ato de Deus foi a instituição do descanso sabático, o memorial da criação. Então, preste atenção na ordem. A Terra era um abismo, Deus organiza o planeta Terra, ele institui o sábado como um dia de descanso e, finalmente, o homem faz o quê? O homem adora a Deus porque reconhece que Deus é o seu Criador.